você está no Farol, o podcast de entretenimento, novidades da Bahia, do Brasil e do planeta. Hoje nós recebemos aqui a linda doutora Patrícia Salles, endocrinologista, que vai esclarecer um pouco sobre esse assunto que interessa todo mundo, principalmente as mulheres. Obrigada, Patrícia, por estar aqui conosco hoje. Obrigada a você, Ali. Um prazer estar aqui com vocês. Ai, eu adoro ela, viu, gente? Então eu vou ficar aqui toda feliz da vida, porque ela é minha médica também, então já temos intimidade. Paty, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma afirmação que grande número de pessoas faz. Toda vez que a pessoa tem dificuldade de emagrecer, a culpa é da tireoide? Pois é, e realmente fazem isso. Inclusive, hoje no consultório, a paciente me falou: doutora, eu estava com hipertireoidismo, mas não era hiper, porque eu engordei. E, na verdade, isso é o grande mito. A tireoide, para causar qualquer alteração de peso, ela tem que estar extremamente descompensada, né, com muita alteração hormonal, né? E isso não vai acontecer. A pessoa vai ter outros sintomas antes de apresentar esse ganho excessivo de peso ou perda excessiva de peso. A gente acaba diagnosticando isso mais precocemente hoje em dia. Então, essa coisa de falar, a culpa é da tireoide, é desculpa de quem não tem, assim, muita boa vontade para fazer dieta, não para a bebida, né? Que a gente sabe que o álcool... Difícil. Exatamente. Ajuda muito difícil bastante. Pela tireoide. Tem que estar muito descompensado os hormônios. No caso do ganho de peso, a gente tem isso como sintoma do hipotireoidismo, que é uma baixa produção hormonal pela tireoide, mas também nesse caso teria que estar muito descompensado. Então, antes disso, a paciente vai estar muito letárgica, com alteração de memória, um pouquinho mais inchada, com alteração do ritmo intestinal, e ela vai procurar o médico antes por outros sintomas, a gente diagnostica, trata e o peso não vai alterar. A síndrome de Hashimoto, ela tem a ver com o hipotireoidismo? Sim. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, é quando o paciente apresenta anticorpos positivos, que é a antitireoglobulina, a antiperoxidase, que isso causa uma diminuição na produção hormonal da tireoide, e é a principal causa do hipotireoidismo. Então, ela não é causada pelo hipotireoidismo, ela é a causa. Exatamente. Hoje em dia, isso até, eu estava conversando até com meu pai, que também é médico, a gente não pega mais doença no consultório, a gente acaba pegando mais a saúde. Então, a gente acaba diagnosticando os pacientes com a tireoidite de Hashimoto, muitas vezes sem abrir o quadro do hipotireoidismo. É aquele paciente que no exame de rotina apresenta os anticorpos positivos e muitas vezes com a função tireoidiana normal. Então, o que a gente explica para o paciente? Olha, você tem uma predisposição a desenvolver o hipotireoidismo, que pode ser que nunca desenvolva, ele fique a vida inteira com anticorpo positivo e não abra o hipotireoidismo franco. Mas a partir daí a gente vai fazer os exames anualmente da tireoide para identificar o valor do TSH e T4 livre. Entendi. Eu te perguntei essa questão da síndrome de Hashimoto, né, da tireoidite de Hashimoto, agora aprendi a falar certo. Pode falar assim também. Porque em algum lugar, né, como a gente é jornalista, a gente acaba vendo notícias de pessoas que são conhecidas. Uhum. E uma blogueira famosa dessas fez um drama, estou com a doença autoimune grave, síndrome de Hashimoto. Eu falei, nossa, mas é tão grave assim? É tão grave assim? Não é tão grave assim. Eu achei que muitas pessoas ficaram assustadas com a afirmação dela. Porque a gente nunca quer ter nenhum problema de saúde, mas a doença de Hashimoto, né, a tireoide de Hashimoto é a principal causa do hipotireoidismo e é completamente tratável. A gente vai tratar essa síndrome, a gente vai usar o hormônio tireoidiano quando necessário. E fora isso, eu sempre falo que a tireoide, ela é a bateria do corpo, então os hormônios tireoidianos atuam no metabolismo celular. Sempre que a gente tem alguma alteração autoimune, é importante observar como é que está seu estilo de vida, né? Vamos manejar melhor esse estresse, vamos dormir bem, ter uma alimentação balanceada, fazer atividade física, ter uma vida mais saudável, que isso também contribui para evitar que a doença autoimune progrida. Sim, a questão do sono, que você muito bem colocou agora. Nem sempre se pauta sobre o sono, né? Se pauta sobre exercício, sobre alimentação. Os hormônios, o metabolismo, ele precisa do sono para funcionar. Eles precisam, né, do sono para funcionar bem? Olha, o sono é a base primordial da boa saúde. Não existe saúde sem você ter um bom sono. Imagina você perder uma noite de sono. Você fica completamente desregulada, você fica com mais irritabilidade, com mais ansiedade. Você já altera todos os hormônios do apetite, aumentando o hormônio da fome. Você acaba comendo mais e geralmente comendo mais alimentos palatáveis. Então, é uma causa de ganho de peso. A falta de sono atrapalha muito a qualidade de vida do paciente. É uma causa importante de fadiga crônica, é uma causa importante de estresse.
Então, acho que ninguém nunca vai ficar bem tendo o sono prejudicado. É muito importante você conversar com o paciente sobre a higiene do sono. Como é que tá a noite dele? Como é que ele chega em casa? Será que fica muito no telefone celular? Porque isso é uma das principais causas de atrapalhar o sono, né? Inclusive, em pacientes jovens, eu pego muito paciente com 20 anos com insônia. Isso não é normal. Um menino de 20 anos tem E a insônia. insônia é por causa do telefone E celular. muitas vezes a gente tem um hormônio melatonina, que a gente libera esse hormônio geralmente à noite, mais ou menos 2 horas antes da hora que a gente costuma dormir. Esse hormônio é um hormônio indutor do sono. O que mais atrapalha a liberação da melatonina? Telefone celular, televisão, iPad, computador. Então imagina você chegar na sua casa, jantar, deitar na cama, tudo apagado e tá com o telefone celular na mão. Isso vai atrapalhar a sua melatonina. Então, você vai ter uma dificuldade para ter uma indução do sono e você vai ter um sono mais leve, com tendência a despertar de madrugada. Você acorda cansada. E isso atrapalha muito o sono. Entendi. E muitas pessoas usam a melatonina vendida em farmácia, né? Isso atrapalha também o metabolismo ou ela colabora de alguma forma para que esse sono seja melhor um pouco do que quando as pessoas têm dificuldade de dormir? Isso também depende, porque a melatonina a gente tem que ver que é um suplemento. Tudo que a gente for usar, que foi manipulado, não tem nada natural. Já manipulou, já não é natural. Natural é você comer folha, fruta. Então, a melatonina também é um suplemento, a gente tem que usar com cautela. O que a gente observa hoje é todo mundo usando a melatonina como se fosse beber um chá, beber uma água. E não é. E tem que ter muito cuidado, porque a melatonina tem um dos efeitos colaterais da melatonina que eu particularmente não gosto. Eu não deixo de rotina para meus pacientes, eu prefiro deixar assim pontualmente. Por exemplo, você teve um dia estressante, uma reunião, a cabeça tá a mil, não consegue desligar a cabeça para dormir, você vai lá e toma sua melatonina. Mas no dia a dia, não é interessante você usar continuamente, porque ela pode causar fadiga no dia seguinte. Você fica meio ressaqueado. E isso também atrapalha a sua qualidade de vida. Nossa, isso é uma coisa que não é dita. É porque está muito banalizado a melatonina, né? Mas é um dos principais efeitos colaterais da melatonina é causar fadiga no dia seguinte. Então, eu acho que antes de usar a melatonina, bora observar como é que está essa higiene do sono. Você está fazendo a medida comportamental interessante? Será que não dá para desligar o telefone 40 minutos, vai dormir 10 horas? Deu 9h30, esquece o telefone celular, bota no cantinho, pega um livro, né? Vamos começar a melhorar essas medidas comportamentais noturnas. Higiene do sono é uma colocação muito legal para falar sobre isso, né? Porque eu acho que então está todo mundo deshigienizado do sono, porque a gente normalmente dorme com o celular caindo na cara, no rosto. Exatamente. A higiene do sono foi um tema, foi um artigo que saiu, acho que eu estava fazendo endócrino ainda em 2013, 2012, que foi super importante. O que é a higiene do sono? São medidas comportamentais que vão otimizar a sua liberação de melatonina e, consequentemente, facilitar o seu sono. Que medidas são essas? Tentar manter a última refeição do dia com pelo menos 2 horas antes da hora que você vai dormir. Deixar o ambiente da sua casa com luz mais ambiente, mais escurinho, para você já ir preparando o seu corpo para dormir. Evitar estímulo luminoso, principalmente telefone celular, computador, iPad, televisão. Netflix. Exatamente, evitar luz de ar-condicionado, modem de internet, aquela luz no seu rosto, isso inibe a melatonina. E também evitar muito estímulo cerebral. Imagina você ficar pegando o Instagram, um monte de mensagem de vez. Você não consegue desligar o cérebro. Isso atrapalha muito o seu sono. Então é importante a gente ter esse cuidado, começar a pensar como é que eu posso fazer para melhorar meu sono e já ir incorporando na sua casa isso, deixar a luz mais ambiente, evita o telefone celular, deu 9h30 da noite, bota no modo avião, bota para longe de você, pega um livro, começa a trabalhar para ter uma melhor noite de sono. Eu não vou lembrar o nome do médico agora, ele é um neurologista que ele falou que ele é especialista em sono e ele praticamente não passava remédio para dormir. Ele fazia um trabalho super importante com os pacientes dele de melhorar essa higiene do sono. Então, tudo isso é importante para a gente ir fazendo, né? São mudanças de hábitos. Mudanças de hábitos que as pessoas, na maioria das vezes, nem sabem que o endocrinologista pode ajudar nessa questão da mudança, né, Patrícia? Exatamente. E falando em mudança, um tema que é bem discutido e que você é expert em falar sobre ele é a menopausa. A mudança do corpo da mulher para a menopausa, ela é muito gritante ou ela tem um processo lento que às vezes as pessoas se recusam a enxergar que elas estão chegando naquele processo? Por que eu te pergunto isso? Porque eu tenho muitas amigas que têm 45, 46 anos e elas não aceitam
que aquelas mudanças são parte de um processo de envelhecimento que é normal, né? Não quer dizer que a pessoa vai ficar velha de cabelo branco ruguenta. Exatamente. Também se ela quiser ficar, ótimo, cada um com o seu cada um. Mas é questão da mudança interna. A menopausa é isso? Menopausa é uma fase da vida da mulher que todo mundo vai passar. Então, a menopausa é quando o ovário para de funcionar. Mas é o que você falou. Imagina que seu ovário não vai estar, hoje eu estou funcionando super bem, amanhã você acorda, o ovário parou de funcionar. Não. Ele vai ter uma diminuição gradativa da produção hormonal. Esses anos de diminuição da produção hormonal a gente chama de perimenopausa, que são os anos que antecedem a menopausa. Então, isso pode começar de 2 a 8 anos antes da menopausa. Então, imagina que a menopausa, a grande maioria das mulheres vão passar pela menopausa em torno de 50 anos. Se a gente considerar que 8 anos antes você já pode estar começando essa diminuição de produção hormonal, vai ser em torno de 42 anos. Então, a composição corporal começa também a ir mudando. Você vai tendo mais facilidade em ganhar peso, facilidade em acumular gordura corporal em abdômen e cintura, facilidade em perder massa muscular. Então, por isso que nessa fase, a gente consegue ter uma preparação muito importante para a menopausa, né? Colocando a atividade física como algo primordial no seu dia, como prioridade, que você faz, né, todo dia. Toda viciada. Atividade física todos os dias intensa, mudar a alimentação, começar a se preocupar mais com o que você está comendo, colocar a dose correta de proteína, colocar mais salada, mais legume vegetal. E o principal, que eu falo para assim todos os dias, saber envelhecer é uma arte. Não queira se comparar com meninas de 20, 30 anos. Bora tentar chegar na sua melhor versão hoje e tentar melhorar você, não se comparando com ninguém, né? Mas você consegue se melhorar fazendo musculação, melhorando a alimentação. Isso é o maior autocuidado que você pode ter com você mesma, é colocar o exercício físico como prioridade na sua vida. Essa questão da mudança corporal é uma coisa que eu vejo muitas mulheres lutando desesperadamente contra. Mexe muito com a autoestima também, né? Imagina você, a mulher, normalmente, ela não tem aquele acúmulo de gordura na barriga, né? A mulher, quando ela engorda, ela acaba engordando mais em região de quadril e culote, a não ser quando ela está passando pela menopausa, que muda toda a composição corporal da mulher. A mulher começa, nessa fase, a acumular gordura mais em barriga. Então, isso mexe muito com a autoestima da mulher. A mulher acaba tendendo a ficar com a composição corporal diferente do que ela está acostumada, ela vai ganhando mais gordura corporal em regiões que ela não quer ter gordura, que é barriga, que é cintura, aí ela perde massa muscular, fica difícil emagrecer, porque o metabolismo nessa fase está mais lentificado. Então, tudo isso mexe muito com a autoestima da mulher, por isso que é muito importante a gente acolher essa mulher e ver que não é só a estética, né? Tem toda uma coisa por trás, a mulher fica muito diferente, fica mexida, né? Isso a gente tem que acolher muito bem. Exatamente. Então, não é só uma questão do endócrino, tem várias mulheres vão precisar de algum acompanhamento psicológico nisso também. Exatamente, até porque nessa fase, essa flutuação do estrógeno, essa fase de perimenopausa, ela é muito sintomática para a mulher, porque essa flutuação do estrógeno, imagina, seu ovário está produzindo hormônio de forma irregular, essa variação do estrógeno mexe muito com o humor. Então, a mulher tem muito mais labilidade emocional, ela tem muito mais ansiedade, é como se coisas que antes não importassem tanto começam a importar muito mais para essa mulher. Então, além de ter esse psicológico abalado, ela tem também essa questão da composição corporal que mexe muito com ela. Além disso, o ressecamento vaginal, aí o cabelo também está caindo mais, ela já não consegue dormir direito. 40% das mulheres nessa fase tem alguma alteração de humor. Então, é importante a gente ver que a menopausa não é só a onda de calor. Tem todos os outros sintomas por trás que também são muito importantes para a mulher, né? Tem algumas perguntas para fazer sobre isso que me foram feitas por mulheres que estão nesse processo. A primeira delas é a seguinte, percebe-se que quando a mulher chega em certa idade, ela perde um pouco a cintura. Mesmo que ela esteja mais magra, que ela não tenha tanto acúmulo de gordura, tem algum motivo especial para isso? Tem, por quê? Porque quando a mulher vai chegando perto da menopausa, a gente vai tendo a elevação de um hormônio chamado FSH. Esse hormônio FSH, ele atua em toda a homeostase energética. E essa elevação do FSH com a queda do estrógeno favorece o acúmulo de gordura em região de abdômen e cintura. Sim. Então, a mulher que antes da menopausa, ela tem um padrão de acúmulo de gordura ginecoide, que é todo em quadril e culote. Ela passa a ter um padrão de acúmulo de gordura androide, que é mais em região superior. Então, ela vai perdendo a cintura, ela vai ganhando mais gordura em região abdominal. Isso é uma transição muito complicada para a mulher. Mas a gente pode melhorar isso. O principal e sempre é o estilo de vida. É uma transição muito visível, né, Patrícia? E é muito jovem, a mulher está com 50 anos. Como assim? Os 50 Hoje anos em dia, os novos 30. Exatamente, está começando a vida, muito com namorado novo, trabalhando, ativa, e ela passa por isso. Então, isso é muito difícil, por isso que o estilo de vida sempre vai ser impactante,
Mas usar o hormônio, fazer a reposição hormonal de forma segura, coerente, com a dose correta, o tipo correto, acaba sendo também interessante para evitar esse processo. Além da reposição hormonal, que eu acho que você pode esclarecer muito bem sobre isso, tem outros processos que a mulher pode procurar para minorar esses sintomas, principalmente os corporais, que eu acho que na questão da autoestima são os que mais acabam afetando o psicológico dela? Com certeza. Assim, uma mulher que já tem sintomas bem clássicos de menopausa, como sintomas vasomotores, alteração de humor, o sono, o uso da terapia de reposição hormonal ainda é a principal alternativa e ainda não tem nada comparável para diminuir esses sintomas. Mas pensando em composição corporal, a gente tem que avaliar cada caso, mas de uma forma geral, sempre estimular o exercício físico, principalmente a musculação nessa fase, é super importante. Observar essa alimentação dessa paciente, será que ela está comendo proteína de forma adequada, legume, vegetal, salada, porque é importante, até pensando em cérebro também, melhorar a performance cerebral. E, dependendo do caso, a gente pode usar algum medicamento que ajude nesse processo de emagrecimento também. Eu tenho uma amiga querida que ela é vegetariana. Ela ainda está longe da menopausa, mas é uma questão que as pessoas sempre acabam... Nossa, você não tem medo de faltar proteína, de ter problema de ferro? Como é para as mulheres que não comem nenhum tipo de carne? Nesse caso, mas claro que, né, a gente consegue muito mais facilidade atingir o aporte proteico, mas é totalmente possível. Ela vai passar por uma boa nutricionista, ela vai fazer um cálculo das proteínas vegetais, né, os legumes, botar os vegetais de forma correta, orientar a variedade de vegetais que ela come, e se for o caso, até mesmo usar uma proteína em pó, vegana, por exemplo, né? A gente tem alguns... Hoje em dia ficou mais fácil isso. E consegue colocar os itens se tiver algum direitinhos. Déficit de vitamina, ela vai usar um polivitamínico, até uma vitamina específica que ela precise, mas dá para ficar muito bem também. A questão da pele é um outro problema que a autoestima da mulher também fica no chão. Perde-se textura, perde-se né, a fibra, a elasticidade. O viço. Isso tem como melhorar também só com a alimentação. Então ela tem receptor de estrógeno na pele. Quando você começa essa falta de estrógeno, você perde muita elasticidade da pele. Quer dizer, a flacidez chega com força. E aí, além de ter a questão do estrógeno, que causa essa perda de elasticidade, perda do viço da pele, ainda tem a maior facilidade em perder massa muscular, que aí se manifesta com aquela flacidez mais aparente na mulher. Então, a própria reposição com estrógeno ajuda muito nisso, e claro que nessa paciente, nessa transição menopausal, por exemplo, tem alguns suplementos que a gente pode usar que melhora muito também esse viço de pele. Eu gosto muito do X-Nutriment nessa fase, que a gente usa, o X-Nutriment, inclusive, teve um congresso agora de dermato em Mônaco, que eles mostraram um benefício enorme do X-Nutriment em melhorar a elasticidade da pele. Então, tem alguns suplementos que a gente pode usar nesse momento. Eu acho que nada supera o estilo de vida. Eu falo para meus pacientes que o estilo de vida é o bolo, suplemento é a calda do bolo. Então, se o bolo estiver ruim, você pode botar a calda que for, que vai continuar ruim. Então, sempre não adianta usar suplemento sem fazer atividade física. Na questão tem que fazer. Da reposição hormonal, existem muitas dúvidas, né? Muitas mulheres têm medo que ela possa provocar algum tipo de câncer. Já existem estudos que falam sobre isso, mas eu acho sempre bom esclarecer com uma profissional como você. A Bia, ela surgiu em 2002. O que aconteceu? Foi um estudo chamado Human Health Initiative, que foi o WHI, que foi publicado em 2002. Esse estudo, quando foi publicado, a mídia divulgou muito que reposição hormonal causa câncer de mama. E a partir daí, todo mundo fechou os olhos para a reposição hormonal. Então, a geração de mulheres ficou sem reposição hormonal. Teve muito mais osteoporose, muito mais depressão, muito mais doença cardiovascular por uma falta da reposição hormonal, que foi uma interpretação errônea do estudo. Hoje, quando você vai nos congressos de menopausa, eles pegaram esse estudo, eles dividem o estudo em vários braços, eles observaram que o uso do estrógeno, que é o principal hormônio que a gente usa na menopausa, ele não aumentou o risco de câncer de mama nas pacientes nesse estudo. O hormônio que foi observado, o aumento do câncer de mama nesse estudo, que foi o maior estudo já feito na menopausa, que a gente tem até hoje, foi o tipo de progesterona, que foi uma progesterona sintética. Esse estudo, eles usaram o estrógeno equino conjugado e a medroxprogesterona, que a gente não utiliza mais. Hoje, a reposição hormonal ela é feita com estradiol, que é o estrógeno mais fisiológico que a gente tem, o que mais se assemelha ao que o ovário produz. Então, a gente tem muito menos efeito negativo. Inclusive, a via transdérmica evita também o efeito negativo de trombose. Então, hoje a gente tem uma segurança muito maior em usar o hormônio. E claro que essa mulher na menopausa, ela é muito bem vigiada. A gente faz ultrassom de mama
anualmente, mamografia anualmente, para chegar e sempre usar a menor dose possível do hormônio, né, de forma correta, a dose correta, tudo isso é muito importante, né? Não Sim. colocar os hormônios no mesmo saco, bora pegar cada hormônio, separar, E cada um vai ter... pessoa também, né? Porque e cada cada uma tem paciente, a exatamente, a sua particularidade, necessidade, né? exatamente. Porque o que eu vejo de muitos comentários é que existe um equívoco grande nessa questão da reposição hormonal com o belo chip da beleza, que todo mundo já conhece, todas as histórias, eu não vou nem gastar nosso tempo aqui com ele, mas eu acho que é importante para você explicar que um chip é uma coisa e outro chip é outra coisa. Exatamente. O chip da beleza, na verdade, é o nome que a empresa colocou genérico no implante da gestrinona, que na verdade não é nem um hormônio que a gente deve usar na menopausa. A gente vai usar para bloquear a ovulação, uma mulher que não esteja na menopausa. Na menopausa, a gente faz a reposição hormonal, que é com o estradiol, que é o hormônio, a forma mais fisiológica do estrógeno, que é bioidêntico, e a testosterona bioidêntica também. Então, a gente faz uma combinação, dependendo de cada paciente, na dose correta, sempre buscando ter o estrógeno, que é o estradiol, na maior proporção, porque isso diminui risco cardiovascular, é importante. E, dependendo de cada paciente, também colocar um pouco de testosterona. E se ela tiver útero, a gente vai usar progesterona. Mas é bem diferente do chip da beleza. Eu pego muita gente no consultório. Ai, doutora, o meu não é o chip da beleza? Eu falo, primeiro que o chip da beleza não existe, né? De beleza, a beleza vai ser você malhar, se cuidar, academia, treinar, comer bem. né? Exatamente. E na menopausa, a gente já tem outras restrições para esse tipo de implante, porque a mulher não precisa mais bloquear a ovulação, que seria a indicação da gestrinona. Entendi. Patrícia, ainda falando da questão da menopausa, um assunto que muitas pessoas não sabem nem que é o endocrinologista que trata é a osteoporose, né? Sarcopenia, osteoporose. Eu queria falar bastante sobre esse assunto, porque existem os casos daquela história assim, o fêmur quebrou. E a pessoa, normalmente, quando é mais idosa, que existe essa queda, né? Eu já ouvi o contrário também. Não diz que é o fêmur quebrou, a pessoa caiu porque o fêmur quebrou. Na verdade, o fêmur quebrou porque a pessoa caiu. Na verdade, a pessoa caiu porque o fêmur teve alguma tração. Instabilidade, exatamente. E ele tá fraquinho, o osso tá fraquinho, e ela caiu. É exatamente o contrário. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre a questão da osteoporose e depois da sarcopenia. Bom, perfeito. A osteoporose, ela comete muito mais mulheres do que homens. Por quê? Porque a principal causa de osteoporose hoje é uma queda do estrógeno. Por isso que é muito frequente a gente observar essa osteoporose em mulheres na transição menopausal e no pós-menopausa. A osteoporose é uma diminuição gradativa da massa óssea. Então, a mulher não vai acordar e estar com osteoporose. A gente vai repetir, vai fazendo densitometria, a gente percebe uma baixa densidade mineral óssea, até que ela leva a uma osteoporose, que é uma queda importante dessa massa óssea. E a principal causa é a baixa do estrógeno. Então, hoje, a gente sabe que a reposição hormonal com estrógeno protege muito o osso. Então, a mulher na menopausa, que tenha essa baixa densidade mineral óssea, quando a gente começa a usar o estrógeno, a gente percebe uma melhora bem significativa, mas não só isso, a gente tem também medidas comportamentais que protegem muito esse osso. A principal delas é você fazer uma atividade física que bote carga nesse osso, então a musculação é super interessante, né? Hoje, a gente tem um número muito grande de pacientes que não consumem nenhum produto lácteo. Então, não tem quase nada de cálcio no dia. Essa história de não tomar leite de jeito nenhum Exatamente, é um pouco perigosa. É um pouco perigosa, porque você fica mulheres anos-luz sem comer iogurte, sem comer queijo, sem comer leite, e às vezes trocando o leite da vaca por um leite vegetal, que quando você vai ler os ingredientes do leite vegetal, tem açúcar, gordura de palma. Então até nisso tem que ler rótulo. Leite vegetal é bom, mas lê rótulo. Vamos ver um leite que não tem açúcar, que tenha só pelo menos a castanha e a água, né? Tem que ler rótulo também, para não trocar 6 por uma coisa muito pior. E o produto lácteo, de uma forma geral, se você não tem nenhum tipo de intolerância, é interessante sim o consumo. E nessas mulheres que estão passando por uma transição menopausal, que não tem consumo regular de produto lácteo, tem que usar o cálcio. A gente tem que repor o cálcio, observar níveis de vitamina D. É importante que essa mulher tenha níveis otimizados de vitamina D. É importante que essa mulher use algum comprimido de cálcio. Estimular muito a musculação para essas pacientes, porque protege muito esse osso. E, dependendo do caso, se já estiver nessa transição menopausal, o estrógeno vai ter um efeito muito importante nessa massa óssea. Quando a mulher faz a reposição hormonal, é muito difícil você pegar uma mulher com osteoporose e fazer uma reposição hormonal, porque tem esse efeito protetor.
Antes de você falar da sarcopenia, eu queria te fazer uma pergunta de uma colocação que você fez. A questão da densitometria óssea é um exame que a maioria das pessoas nunca fez. A densitometria óssea é interessante você pedir naquela mulher que entrou na menopausa, ou já está naquela perimenopausa mais tardia, mais perto dos 50 anos, para a gente ver um valor basal da densitometria, e a partir daí a gente pode fazer a cada 2 anos. É o Se tiver. suficiente. É o suficiente. E a mesma coisa a medição dos hormônios, ou essa é necessária todo ano? Não, a medição do hormônio todo ano. A gente faria todo ano, exatamente. Tá. Essa é importante todo ano. Então, vamos falar um pouquinho da sarcopenia. Sarcopenia é a perda da massa e força muscular. Hoje, a sarcopenia é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no idoso. Imagina aquele idosinho sem massa muscular nenhuma, que não consegue levantar de uma cadeira sozinho. Tem que andar com andador, tem que botar aquelas barras no banheiro, porque ele não tem força para levantar da cadeira. Então, ter massa muscular é muito importante. A gente está numa fase que a gente tem que pensar em construir massa muscular para ter autonomia e liberdade no futuro. Para você conseguir levantar sozinho de uma cadeira. Para você ir andando, comprar um pão na padaria. Porque senão você não consegue fazer isso, porque você não tem força, você fica fadigado, cansado. Você não consegue fazer atividades diárias sozinhos. E a sarcopenia é uma das principais causas de queda na terceira idade. Imagina aquele velhinho que tem sarcopenia e ainda tem baixa densidade mineral óssea. E às vezes tem excesso de gordura também, né? Muitos acabam tendo aquele falso ficando magro. Mais gordinhos fica também, mais gordinho. Mais exatamente, pesados. mais pesado, com mais gordura, com baixa massa muscular. Leva a maior chance de queda. Aí você cai e quebra um osso. Fica hospitalizado, acaba morrendo por infecção. Então, sarcopenia aumenta muito a morbidade. E a própria osteoporose causa fratura por fragilidade, como você falou. Então, seu osso está muito frágil. Às vezes, uma pancada que numa pessoa com o osso adequado não iria causar nada, no idoso com baixa densidade mineral óssea, causa uma fratura. Uma fratura por um trauma mínimo, por exemplo. É uma doença tipicamente de pessoas mais idosas ou pode acontecer com mulheres mais jovens também? A sarcopenia pode também acontecer com mulheres mais jovens, a gente vê muito acima dos 25 anos. Até. A osteo mais, assim, mais perto da menopausa, mas sarcopenia também. Por quê? Porque a partir dos 25 anos a gente já vai tendo perda de massa muscular. Então a gente tem que estimular isso, né? Eu acho que hoje, nossa geração, ela tá mais consciente em relação à atividade física. Né, diferente da geração, talvez, de minha mãe, que foi uma geração que pegou essa fase do câncer, não tinha muito estímulo de atividade física, tudo isso também fez com que eles treinassem menos. Teve um dado no congresso de 2022 de menopausa que eles mostraram que 10% apenas das mulheres acima de 50 anos faziam exercício físico de forma regular. É muito pouco. Nossa, é pouquíssimo muito mesmo. Pouco. Essa coisa da propagação de que só uma caminhada de 30 minutos resolve é lenda, então. É lenda. A gente tem que malhar. A musculação hoje, acho que é a atividade física mais efetiva para uma mulher acima de 50 anos. Ela vai ganhar força, ela vai ter massa muscular, ela vai ter autonomia, vai chegar com 80 anos conseguindo fazer tudo. Tem até um vídeo interessante que foi divulgado pelo governo canadense, que era de um lado um idoso que sempre fez atividade física. Esse idoso andava de bicicleta, ia buscar o neto na escola, brincava com o neto, tomava café da manhã na mesa com a mulher. E do outro lado era um idoso que nunca fez atividade física. Esse daí estava de cadeira de roda, tendo que andar com o andador, não conseguindo pegar o neto no colo. Por quê? Porque ele fica fraco, ele fica fadigado. Fadiga, cansaço. Uma principal causa de fadiga hoje é baixa atividade física. A gente tem que pensar que a gente não tem que estar disposto para fazer atividade física. A gente tem que fazer atividade física para ficar disposto. Exatamente. É porque às vezes dá cansaço, dá preguiça também de ir para academia, dá né? Dá cansaço, tem que ter disciplina. Porque imagina, o que é mais agradável? Você acordar de manhã e ficar em casa na cama, pega o celular, toma um café da manhã demorado, se arruma com calma e vai trabalhar, ou acordar correndo, treinar, subir correndo, tomar banho. Então, isso exige disciplina. Uma vez que essa disciplina se torna um hábito, fica mais fácil. Porque você já está no automático, igual você. Você já vai no automático, né? Eu já vou no automático. Você nem pensa mais. Mas você também, tá? Mas tem que ser assim, porque senão tem que ter muita disciplina, porque senão ninguém consegue mudar. Atividade física, se você perguntar hoje pra alguém, você tem tempo de malhar? Quem tem tempo de malhar hoje? Acorda 5h30 que dá tempo. Acorda ou você nunca vai ter tempo, tempo. Exatamente. Acorda uma hora antes. Tudo vai ficar, se você não botar como prioridade o exercício físico, tudo vai ser mais importante.
Eu tô cansada, eu vou dormir mais um pouquinho. Eu tô sem força de vontade. Vou ter que ir na farmácia, vou ter que buscar isso, aquilo. Você não vai nunca fazer atividade física. Tem que botar como prioridade, ter disciplina de acordar cedo, fazer para começar o dia, né? Então, a atividade física é a caderneta de poupança do futuro, da boa velhice, digamos Excelente, assim. exatamente. Eu tenho um pai que é médico também, que ele fala que todo mundo vai ser idoso um dia, mas só vai ser velho quem não faz exercício físico. Olha, doutor Porque Osmário. você fica forte, você fica ativo, você tem força, você consegue andar sozinho, levantar. Eu tenho um avô de 98 anos. Ele morou a vida inteira num prédio que não tinha elevador. Então, ele tinha que subir, ele morava no quarto andar, ele subia e descia essa escada mais de 10 vezes no dia. Ele subia, esquecia um negócio, voltava para pegar, ia no mercado, ia levar minha avó no médico. Ele é extremamente forte, tem 98 anos, ele dirige até hoje, pra você ter noção. Ele anda sozinho, faz tudo sozinho, vai no mercado sozinho. Por quê? Porque ele tem força, tem massa muscular. Porque ele a vida inteira subia e descia a escada. O grande investimento. Exatamente. Tem que fazer atividade física, não tem pra onde correr. Melhor remédio. É o melhor remédio da medicina. De graça, né? Porque sempre tem uma forma de se fazer. É de graça, exatamente. De se fazer gratuitamente, mesmo que tenha um pouco mais de dificuldade. Exatamente. Então, agora que nós já falamos desse tema, que eu achei tão importante, eu queria perguntar um pouquinho a você sobre uma questão que me perguntaram aqui. A menstruação. Né? A ovulação, ela é necessária? É necessário que exista a menstruação na mulher? Ou pode-se tratar isso de uma forma metabólica, com hormônios, ou não ter... A mulher pode ter a opção de não menstruar? Sabe que esse foi o tema da tese do Dr. Alcimar Coutinho, que ele ganhou prêmios mundiais, Sim. né? Ele ganhou até como a grande mente do século, que ele ganhou o prêmio, que ele tinha um artigo que ele fez que foi... inútil. A sangria inútil. Ele mostrava que a mulher não precisa menstruar. Inclusive, ele tem um texto dele interessantíssimo, que ele mostra que a menstruação é algo da mulher moderna. Ele fala... A avó dele, o Dr. Alcimar faleceu em 2020 com 89 anos, então imagina a avó dele. Ele falava, na geração da minha avó, as mulheres praticamente não menstruavam. Casavam na adolescência, praticamente ovulava e engravidava. Aí amamentava, ficava sem menstruar, quando voltava a ovular, engravidava de novo. Tinha 20 filhos, 14 filhos, morria muito cedo. Então tinham poucos ciclos menstruais na vida. Então isso era a grande defesa dele, que ele mostrava que a menstruação deixava a mulher fraca. A mulher perde sangue, a mulher perde ferro, a mulher tem a TPM, tem flutuação hormonal, ela fica diferente, fica com mais ansiedade, pode ter enxaqueca, pode ter inchaço. Então ele trabalhou muito na vida dele para esse bloqueio da menstruação, para quem quisesse. Então ele fala, a mulher não precisa menstruar, ela pode bloquear a menstruação a vida inteira. Então, né? a pergunta que fazem é assim, se é uma coisa natural, como é que a gente pode evitar que a menstruação, que seria uma coisa natural, aconteça sem que isso traga algum tipo de problema? Assim, a menstruação realmente é algo natural, mas é o que ele falava, que hoje a mulher acaba menstruando muito mais porque ela usa o anticoncepcional ou usa um preservativo. Então, de alguma forma, ela está bloqueando essa menstruação. Então, você bloquear essa menstruação com o uso do hormônio não vai trazer malefício para a mulher. Né? Eu estar bloqueando a menstruação usando uma pílula anticoncepcional ou DIU hormonal ou até mesmo implante hormonal com a gestrinona, isso não vai trazer malefício. A mulher não precisa menstruar pensando em saúde feminina. Ela poderia bloquear essa menstruação e apenas ela precisa menstruar se ela quiser engravidar. Se ela quiser engravidar. Então, por exemplo, eu quero engravidar, a gente para o anticoncepcional, ou tira o DIU, ou o hormônio, e ela vai ter essa menstruação. Então, não... Mas isso é uma opção muito da mulher. Né? Tem mulher que tem síndrome disfórica da menopausa, TPM absurda, que fica 15 dias em cima de uma cama, com muita cólica, muita alteração de humor, que prejudica até mesmo o relacionamento. Eu tinha uma paciente que ela chegou e me falou, Patrícia, eu não consigo mais ter menstruação, eu fico 15 dias que eu não consigo ir pro trabalho, de alteração de humor, eu fico deprimida, eu sangro demais. E a gente bloqueou essa menstruação, ela voltou e falou, poxa, como será que eu teria sido se eu tivesse bloqueado antes essa menstruação? Então, o Alcimar, ele recebeu muito tapa também por isso, né? Porque era uma coisa que ele fazia isso, imagina, na época que a igreja era contra a pílula anticoncepcional, exatamente por achar que isso seria uma forma não natural de estar evitando um bebê, por exemplo. Então, ele, desde sempre, ele pregava que a mulher não tinha que menstruar. Então, ele trabalhou muito para criar métodos para isso, né?
E isso é uma engraçado. coisa que é bem positiva no mundo moderno, né? Isso dá uma liberdade pra mulher enorme, né? O fato de poder não menstruar, de poder não engravidar, né? E eu acho que É ajuda interessante. também na saúde, né? Porque se Exatamente. perde muito sangue. Perde ferro, causa anemia, a menstruação deixa a mulher mais fraca. Ainda mais se você tiver transtorno de humor relacionado à menstruação, né? É a questão Então, do isso tem que transtorno ser- de humor, eu acho que é é. a pior pior coisa. Você fica fraca, você fica debilitada, você fica mais irritada, você fica mais explosiva. Ainda mais, isso a TPM normal, imagina a mulher que tem aquele transtorno disfórico, ela fica completamente fora de si. Então, acho que é importante você ter uma opção de dar para essa mulher não menstruar. Né? A mulher pode escolher o que Sem ela que quer. isso traga nenhum Sem que isso problema. traga nenhum problema para ela. Porque eu acho que é o grande medo das pessoas, É o grande medo. né? A gente acha que não seria natural bloquear e que a mulher vai ter algum malefício em estar sem menstruar. Isso não acontece. Eu, particularmente, bloqueei minha menstruação uns 15 anos seguidos, sem pausa ininterruptas. A minha tem 6. Bloqueado pela doutora Patrícia Salles. E às vezes tem que dar essa opção pra mulher, né? E graças a Deus, sem nenhum problema, né? Exatamente. Eu acho que as experiências pessoais que a gente tem, elas acabam tirando o medo das pessoas. Porque hoje, 2024, as mulheres têm medo de não se melhorar, se dar a possibilidade de não sofrer com uma coisa que é dita natural, mas que pode ser alterada de alguma forma. Então, isso não impacta em nada a vida da mulher. De forma correta, com a dose correta. Pelo contrário, pode até melhorar. E claro que a gente vai acompanhar essa mulher de perto, com exames direitinho, para ver se está realmente tudo bem, né? E sempre está estimulando o uso correto do hormônio para fazer esse bloqueio. Dependendo de cada paciente, a melhor forma possível para cada paciente. É sempre com o uso de hormônio. Para bloquear a menstruação, sim. A gente teria que usar o hormônio para ter esse bloqueio de ovulação e, consequentemente, do sangramento menstrual. Existe alguma idade específica para isso ou depende mesmo da necessidade da paciente? Depende mesmo da necessidade da paciente. Mesmo uma pessoa mais jovem. Mesmo uma pessoa mais jovem. Claro que com a adolescente é importante até que ela entenda o que é o ciclo menstrual, né? Ela passe por isso. A puberdade, essa imaturidade do eixo também. Acaba que ela tem muita irregularidade menstrual. A gente vai fazer esse bloqueio apenas se ela tiver muito transtorno de humor, por exemplo, né? Mas fora isso, a gente pelo menos esperar passar a adolescência para que ela entenda também o que é a menstruação, o que é um ciclo menstrual normal. Entendeu? Mas passado essa primeira fase, pode se fazer tranquilamente. Ainda mais se a paciente tiver muitos sintomas relacionados à menstruação. E principalmente a diversidade de humor, né? Que é o que as pessoas colocam Atrapalha aqui. muito a qualidade de vida da paciente. Então, a gente sempre tem que buscar melhorar a qualidade de vida, né? Buscando fazer tudo, claro, dentro da segurança, dentro da medicina baseada em evidência, mas fazer tudo que vai melhorar a qualidade da vida da paciente é sempre benéfico. A grávida, ela tem algum tipo de restrição com hormônios? Ela pode usar algum tipo de hormônio? Não. A grávida Nada. não. Aí a grávida é diferente. A grávida, eu costumo falar que gravidez é para usar o mínimo de coisas possíveis. Por quê? Porque a gente não tem estudo com a grávida. Não é um grupo populacional que você vai querer fazer estudo para avaliar se vai ter ou não passagem placentária. Então, a grávida não vai usar hormônio, né? A gente tem que suspender, claro, obviamente, até para engravidar também. E usar sempre o mínimo de coisas possíveis, de acordo com o obstetra, apenas aquelas vitaminas para gestação, ou se precisar algum medicamento ou outro, ser muito bem discutido, muito bem pensado, sempre algo que não vai ter nenhum risco para o bebê. Então, o endocrinologista para grávida é só pela questão da dieta Exatamente. mesmo. Só para a gente avaliar essa questão do peso, se for necessário. E é necessário, né, Patrícia? Tem que ter cuidado, né? Controlar, para evitar o ganho de peso excessivo. Por quê? Porque o corpo gosta de gordura. Uma vez que você ganha muito peso, para você voltar para o seu peso de antes, fica muito mais difícil. A gente tem que ter esse cuidado para evitar o ganho de peso, tentar manter o peso mais ou menos estável. Que é a grande questão das mulheres quando elas ficam grávidas, né? Elas têm pânico de não conseguir voltar ao peso anterior e a grande maioria realmente não consegue. Exatamente, é muito difícil. Uma vez que você, ainda mais quando a mulher tem uma idade mais avançada, a gente tem mais dificuldade para voltar ao peso de antes. Por isso que é importante você não deixar. O corpo gosta de gordura. Se você pesou a vida inteira 50, é cruel. Se pesou a vida inteira 50 quilos, em algum momento você passou para 60, ele automaticamente assume 60 como sendo seu peso ideal. Para você voltar para os 50 fica muito mais difícil. É mesmo? É. Já ao contrário, pesou a vida inteira 50, passou para 40, ele acha que 50 é o ideal. Então ele fica tentando fazer você voltar para o peso. Isso é adaptação fisiológica. Quando você começa a emagrecer, quando você emagrece 10% do seu peso corporal inicial, em média,
média, seu corpo entra em desespero. Ele quer fazer você voltar ao peso de antes. Então, nesse momento, é a fase de manutenção do peso, é uma adaptação metabólica. Seu corpo começa a lentificar o metabolismo, aumentar o apetite para fazer você voltar ao peso de antes. Por isso que muita gente tem efeito sanfona. Poxa, eu emagreço e engordo. Por quê? Não Porque consegue manter o peso. Manter peso perdido é muito mais difícil do que emagrecer. Gente. E a principal estratégia na fase de manutenção é intensificar a atividade física. Então, eu costumo falar para meus pacientes, emagreceu, vamos manter, coloca mais um dia de musculação, ou começa a pegar mais peso, sobe de escada, para a gente conseguir intensificar essa taxa metabólica basal, e que você consiga manter esse peso e engatar novamente na perda de peso ativa. Então, essa coisa de que as pessoas perdem peso e não conseguem manter não é má vontade, é o corpo o corpo querendo fazer você voltar pro seu peso que ele acha antes, que ele acha como ser ideal. Demora um tempo para essa conexão funcionar. Ali, digamos assim, eu emagreci, né? Emagreci para casar. Mas você que já é magrinha, você fazendo atividade física, você consegue manter. Isso foi um tema até de uma aula no Congresso Mundial de Obesidade que teve em San Diego em 2022. Eles mostraram que uma pessoa que faz atividade física e consegue manter essa atividade física na fase de manutenção tem uma facilidade muito grande, muito maior em manter o peso, mas em média, essa fase de adaptação metabólica pode durar de 3 a 5 anos. Meu Deus! Dependendo da paciente. Em pacientes obesos mórbidos é a vida inteira. Então, a vida inteira, para você conseguir manter aquele peso que você perdeu, é luta. Tem que fazer atividade física, aumentar o aporte proteico, para buscar comer alimentos que te deixem mais saciadas, para você conseguir que seu corpo encare aquele peso como sendo seu novo peso ideal e passe por essa fase de manutenção. Nossa, olha, a gente já está acabando o nosso horário. Eu quero só te fazer mais uma pergunta baseada nessa questão que você falou da dificuldade de se manter o peso. A criança obesa, ela vai sofrer mais quando ela ficar adolescente para manter o peso dela. Vai. Isso, pelo que você acabou de falar aqui, o peso vai sempre querer voltar para aquilo. Então, a manutenção do peso, ela é um cuidado que deve começar no berço? Eu acho que a gente tem que pensar sempre, ainda mais em criança, né? Uma criança que tenha obesidade, ela aumenta muito o risco de vir a ter diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, alteração de colesterol em idade no adulto jovem. Então, essa criança, é muito importante que os pais tenham muita consciência disso, né? Tenham muito cuidado com a alimentação dessa criança, estimulem algum esporte, para não deixar essa criança ser obesa. E tendo a criança com obesidade, começar desde já a mudar hábitos da casa, não é a criança. É sua casa inteira. É a casa inteira começar a comer mais saudável, a casa inteira começar a não ter biscoito recheado, a não ter bolo, não ter opções muito palatáveis para a criança. Porque imagina, o adulto não consegue se conter, imagina se a criança vai conseguir. Então, criança com obesidade é a casa inteira ajudando junto nessa alimentação. E não é deixar a criança passar fome, é oferecer alimentos de melhor qualidade nutricional, oferecer comida de verdade para essa criança, colocar sempre a porção de fruta na geladeira, porque isso é extremamente importante para que essa criança consiga ter uma educação alimentar, consiga ter essa perda de peso e evite uma adolescência com obesidade. Quer dizer que aquela coisa do bebê fofinho, ela não é interessante, legal. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo muito, às vezes, lancheira de criança com biscoito recheado. A gente me dá uma sensação de angústia. Eu pegar uma criança de 2 anos, que a mãe manda para a escola, um biscoito recheado na lancheira. Isso é absurdo. Na escola da minha filha isso é proibido, eu achei isso maravilhoso. Quando eu matriculei minha filha na escola, uma das mães me falou, aqui tem uma regra, a gente não pode colocar na lancheira nem bala, nem doce, biscoito recheado, bolo, nada disso. Eu achei maravilhoso, fantástico. Porque na escola anterior dela, eu chegava na escola às vezes, tinha mãe que botava clube social para meninos de 2 anos. Gente, vamos botar fruta, bota castanha, bota bolo de banana feito no micro-ondas, bota um iogurte sem açúcar. Isso é acostumar o paladar da criança com alimentos mais saudáveis. É claro que se você acostumar o paladar da criança desde 2 anos com alimentos ricos em açúcar e gordura, ela só vai querer comer isso, porque é muito mais palatável. Mas é possível que você bote opções super interessantes de lanchinhos e muito mais saudáveis, né? Nossa, gente, a conversa tá maravilhosa. Eu ficaria aqui fazendo outras 500 perguntas, mas o nosso tempo acabou. Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por esclarecer, né? As pessoas precisam desses esclarecimentos em relação à sarcopenia, a queda do idoso, a questão do lanche das crianças agora que você falou. Não, isso é super importante.
né? Porque eu acho que, pelo que você contou pra gente aqui, a questão da obesidade é um investimento que se começa de criança. É igual na escola da minha filha, eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante, que a gente está aqui educando a criança, mas a alimentação faz parte da educação. A gente tem que educar também a criança a comer bem, a comer saudável. Então, isso é super importante, você estimular isso na criança, né? Inclusive, dia de terça-feira, lá, eles fazem um lanche coletivo de frutas. Então, a criança senta, sempre cada semana com 2 frutas diferentes, e vão dividir, compartilhar, experimentar frutas diferentes. Às vezes falta isso, as pessoas supõem que a criança não vai querer comer uma fruta de lanche, mas às vezes nem porque oferece. ela não gosta. Porque ela não gosta, O paladar exatamente, dela não exatamente. gosta, né? Ela acha, ai, coitadinho da criança, não vai comer um açúcar, não vai comer um bolinho, mas a criança nem sabe o que é isso. Então, isso é importante você... A criança não vai sofrer porque ela não vai comer isso. Quando ela tiver idade pra querer comer, pra pedir... Minha filha foi comer açúcar quando ela teve idade de pedir. Foi na festinha e quis. Eu dou. Tá em festa, quer comer bolo, brigadeiro, come o que quiser. Mas na minha casa, no dia a dia... Claro que hoje ela já tem 4 anos e meio. Ela já vai... Quero um picolé, quero um chocolatinho. Mas se você for na minha casa hoje, você não acha um biscoito recheado, você não acha um salgadinho, você não acha nada disso. No máximo, pode ter um bis na geladeira, ou um chocolate, um sorvete lá, porque de vez em quando ela come. Mas, de uma forma geral, tem muita fruta, tem muita comida saudável, porque é importante você dar essa educação alimentar, você dar a opção para a criança e você dar o exemplo. Porque não adianta você falar para a criança, não, come iogurte com frutas de manhã e você tá comendo bolo, um salame ou um bolo com açúcar. Então, você tem que também ter essa consciência, né? Que você é o exemplo arrasta. Muito obrigada. Volte mais vezes, porque é um assunto que tem 1 milhão de perguntas aqui para te fazer, mas o nosso tempo acabou. Obrigada. Uma pena, foi ótimo, Ale. Obrigada pelo convite. Um prazer te receber aqui. E, gente, a gente termina aqui. Sigam nossas redes sociais, elas estão aqui embaixo. E beijos e até a próxima. Foi?